O Mestre Oogway poderia ser o maior vilão de Kung Fu Panda? Existem diversas teorias para a animação, mas uma das mais loucas é de que o Mestre Oogway, ou a nossa querida Tartaruga Invencível, seria o grande vilão do filme, com ele sendo a causa de todos os acontecimentos. E por que essa teoria é louca? É bem simples na verdade, é porque até que ela faz um pouco de sentido. E bom, o vídeo de hoje é sobre isso. Vamos falar se o Mestre Oogway é ou não é o verdadeiro vilão de Kung Fu Panda. A teoria inteira gira em torno do primeiro filme de Kung Fu Panda, no caso gira em torno de Tai Lung, o primeiro vilão de Pooh. Tai Lung foi abandonado por seus pais e deixado na porta do palácio de Jade. Lá ele foi encontrado por Shifu, que acabou adotando ele e lhe ensinando Kung Fu. Tai Lung tinha um talento nato para a luta e isso é inegável, o que o levou a considerar se tornar o próprio dragão guerreiro. Mas, anos depois, o próprio Mestre Oogway disse a Tai Lung que ele não era escolhido para ser o grande dragão guerreiro e o sucessor do trono de Oogway. Tai Lung então, possesso de raiva e ganância, traiu seu mestre e foi atrás do pergaminho do dragão para se tornar ainda mais forte. Shifu tentou deter, mas não foi páreo para seu filho. Acabou que o Mestre Oogway teve que derrotar o Tai Lung e acabou o aprisionando. Mas tem uma parte que vocês provavelmente não perceberam nessa história. O Shifu e o Oogway são mestres de Kung Fu. Eles lutaram diversas vezes e têm seus sentidos extremamente aguçados. Possuem habilidades que mais ninguém tem e conseguem perceber um vilão a quilômetros de distância. Então, como eles não perceberam alguém invadindo seu palácio para deixar o Tai Lung na porta? E é aí que começa a ficar estranho e também a fazer sentido a teoria. O próprio Oogway previa futuro e isso não é segredo para ninguém. Então a única hipótese de que eles não perceberam alguém invadindo o palácio de Jade era se o próprio Oogway quem deixou o Tai Lung lá. Mas aí vem a grande pergunta que qualquer um faria: por que o Oogway faria algo assim? Como já dito, o Oogway tinha o dom de prever o futuro, e dito isso, vamos relembrar alguns fatos do primeiro filme do Kung Fu Panda. No filme, o Pooh foi escolhido como dragão guerreiro, e depois de muito tempo no Palácio de Jade, ele acaba desistindo do Kung Fu e volta para sua casa. Neste mesmo instante, o Tai Lung foge da prisão, briga com os 5 furiosos e ganha, e parte para o Palácio de Jade. Por conta do grande vilão, o Pooh decide voltar ao Palácio de Jade e tentar pela última vez ser o dragão guerreiro, ou seja, ele só voltou para ser o dragão guerreiro por conta do Tai Lung. Bom, falando um pouco sobre o filme, vamos voltar para a teoria do Oogway. E se ele já tinha previsto todo o futuro e sabia que sem um grande vilão para o Pooh deter, ele não seria o dragão guerreiro e o Oogway ficaria sem um sucessor? Pensando assim, ele decidiu então criar o vilão para o Pooh, fazendo o Shifu adotar Tai Lung e o tornar ótimo nas artes marciais. E não é só isso, ainda tem mais uma parte que confirma essa teoria, no caso é a fuga de Tai Lung da prisão. Oogway prevê o futuro e avisa Shifu que Tai Lung fugiria da prisão. Shifu, desesperado, manda um funcionário para a prisão para avisarem para aumentar a segurança. Assim que o pássaro enviado por Shifu chega à prisão, uma de suas penas acaba caindo perto de Tai Lung. Tai Lung, usando sua cauda e a pena, destrava todas as trancas e foge da prisão. Ou seja, se Oogway não tivesse avisado Shifu, o pássaro nunca teria deixado sua pena cair e Tai Lung nunca teria fugido. Além do que a frase de Oogway mais falada sempre foi: nada é por acidente, confirmando ainda mais a teoria. O Mestre Shifu é um personagem muito querido, e na minha opinião ele não é um vilão, mas deixa aí nos comentários, o Mestre Oogway, na sua opinião, tendo todos esses fatos que eu acabei de falar, ele é um vilão ou não?